Então, povo, vamos lá para a segunda rodada. Nós temos aqui a pirâmide brasileira dos anos 1940. Vejam só como ela tem o formatinho clássico de pirâmide, né? Bem bonitinha, bem... Se a gente for pegar aqui 1950, mesma coisa, só que a base fica um pouquinho maior. Em 1940 a gente não chegava a 4 milhões de nascimentos de meninos nem de meninas, né? No ano de 1950 aumentaram os nascimentos. 1960 continua o mesmo ritmo, né? Formatinho de pirâmide, aumentando os nascimentos. 1970 já começa a ter uma ligeira modificação. A gente começa a ver que os nascimentos já estão diminuindo. Aquela base que era bem bonitinha, ela já começa a subir um pouquinho. Aqui nós temos 80, os nascimentos voltam a aumentar. 1991, né? Porque o censo é sempre de 10 em 10 anos. O Collor ele não quis fazer nos anos 90, ele fez em 91. E o Bolsonaro vai ser o novo Collor aí, que acho que não vai ter o... Mas essa não vai ser culpa do Bolsonaro, pelo menos, né? Não vai fazer censo esse ano. Mas veja que a de 91 já apresenta um negócio esquisito, ó. Vejam aqui como já houve uma redução populacional bastante grande. Ano 2000, também, a redução populacional continua, só que meio que estabilizada, ó. Estamos nascendo uma década depois, basicamente a mesma quantidade que nascia na década anterior. 2010, está nascendo menos agora, olha o degrauzinho embaixo. 2020, projeção, né? Pouquinho mais estreita ainda, e agora aquela base larga lá dos anos 80, 90, começa a estar na pé. 2030, também projeção, a base larga subindo e afinando a basezinha ali, né? O meio dela aumentando e afinando a base. Quem ia perguntar, pode perguntar. Não? Ô, prof. Pode falar, Nilson. Meu menino fez um comentário aqui que eu achei pertinente. Ele falou assim que... Vamos ver aqui. Diga. Agora, na pandemia, a tendência é essa demografia aí diminuir, né? Opa! Exatamente, não só do Brasil, como no mundo todo, né? Você vê que já foram 107 mil pessoas ontem, hoje eu não vi ainda. Mas é isso mesmo. Então temos aqui 2030, né? Aquela basezinha lá dos anos 80, tá ali no meio da pirâmide. 2040, né? Cada vez a base mais fina embaixo e no meio grossinha, né? 2050, 2060. Aqui em 2060 ela é quase que uma pirâmide ao contrário, né? E aí, vamos ver se eu consigo fazer, que fica... vai dar para fazer. Deixa eu voltar lá na primeira, que eu gosto de mostrar essa evolução em time-lapse. Eu vou passar os slides bem devagarinho, aí vocês vão vendo a pirâmide se mexer. Olhem só. Vejam só como que ela fica interessante esse movimento, né? Voltamos para de 1940 e agora, ó. Muito bem. Esse gráfico eu acho muito legal,
porque ele mostra a evolução aqui da mortalidade infantil e da esperança de vida ao nascer. São duas informações muito importantes para planejamento demográfico. Então vejam aqui, ó, este gráfico em azul, ele vai mostrando a mortalidade. Opa, volta. Ele vai mostrando a mortalidade infantil. Vejam que nos anos 1950, a mortalidade infantil era bastante alta. Tá aqui, em 1950 morriam 135 crianças ao nascer para cada 1000. Ao longo das décadas, ó, a mortalidade infantil ela vem diminuindo, tendendo a zero. Óbvio que ela nunca vai ser zero, mas ela tende a zero. Em compensação, a longevidade, que é a expectativa de vida ao nascer, olha só, nos anos 50 era 51 anos. As pessoas nasciam e, na sua grande maioria, morriam com algo em torno de 51 anos. E aí, olha como ela veio crescendo. Ao ponto que, em 2050, estima-se que o homem vai ter uma expectativa de vida de 74 anos e a mulher 82 anos. Aí vejam por que a pirâmide, o lado da mulher é mais largo que do homem, né? Idoso. Países e regiões pobres, altas taxas de natalidade. Uma das razões é que as crianças começam a trabalhar muito cedo, contribuindo para o aumento da renda familiar. A falta de esclarecimento e acesso a métodos de controle de natalidade também proporcionam altas taxas de natalidade. Então você tem dois argumentos aí para altas taxas de natalidade. As crianças trabalham muito cedo, ajudando no sustento da família. Lembrando do capítulo 1 das crianças de Bangladesh, e falta de esclarecimento e acesso a métodos de controle de natalidade. No Brasil, nós temos um exemplo para o mundo, né? No Brasil, a pessoa engravida porque quer, né? Porque se ela quiser se proteger, o governo fornece métodos contraceptivos, pílula, camisinha, etc. Se ela esqueceu de tomar o comprimido, ela pode ir solicitar uma pílula do dia seguinte. Também o governo vai fornecer isso para ela. Então o Brasil é exemplo para esse tipo de coisa. Tem um mosquito da dengue aqui em volta de mim. Estou vendo onde é que ele vai parar para eu matar ele. Peguei, haha. Sociedade Protetora dos Mosquitos aí vai me multar, mas eu matei um mosquito ao vivo aqui. Vamos lá, então. Nos países pobres, a taxa de natalidade é alta e a expectativa de vida baixa, com um grande número de jovens. Então, vamos pegar um comparativo aqui. Brasil com o Japão. Brasil, até 15 anos, você tem uma taxa de mortalidade de 27,8%. No Japão, 13,9%. Ele é bem mais baixo. Dos 16 aos 64 anos, 66... Não, minto, que não é... Isso aí é porcentagem da população. Até os 15 anos no Brasil, você tem 27,8% da população. No Japão, até 15 anos, 13,9%. Então, é bem menos. A população dos 16 aos 64 anos, ou seja, da PEA, no Brasil, 66. No Japão, também 66. Está muito próximo. A diferença está aqui, ó. Acima dos 65, Brasil 6,1%, o Japão 19,7% da população. Transição da fecundidade do Brasil. Então vejam só, o que é taxa de fecundidade? A gente pode chamar de filhos por casal.
Vejam ali, nos anos 1940, né, você tinha uma taxa de fecundidade de 6,2 filhos por casal. Ou seja, era comum, né, na média, os casais tinham 6 filhos. Década de 1950 permaneceu a mesma coisa. Década de 1960 até aumentou um pouquinho. Em 1965 ocorre a transição da população rural para a população urbana, né? A migração rural por conta da Revolução Verde, foi implementada aqui no Brasil com o apoio dos Estados Unidos, começaram a chegar máquinas agrícolas, começaram a chegar adubos, venenos agrícolas, sementes modificadas. Isso favoreceu a agricultura e a população começou a sair do campo e começou a vir para a cidade. Então vejam que a taxa de fecundidade que estava até crescendo, né, tendo seu auge nos anos 60, começa a diminuir com isso, né? A população brasileira passa de rural, para urbana. A maioria da população morando nas cidades. Então a taxa de fecundidade vai caindo. Anos 70, 5,8. Anos 80, 4,4. Anos 90, 2,9. Anos 2000, 2,4. Essa pesquisa foi feita em 2005, 2,1. Então veja, em 2005 você basicamente estava repondo a população. Morrem os 2 adultos, ficam as 2 crianças. O censo de 2010, aqui já eu acrescentei ao gráfico aqui embaixo, 1,9. E a estimativa para o censo de 2020 era de 1,6. Então nós estamos reduzindo bastante. Para a gente pôr isso na nossa vida, né, para a gente pensar em termos de nossa família, imaginem o seguinte, né, se vocês conheceram os seus bisavós, ou ouvem bastante falar deles, né, pense aí quantos filhos os seus bisavós tiveram. Seus bisavós deviam estar aqui tendo filhos nos anos 40 ou nos anos 50. Vejam que deve ser próximo a isso. Lembrando que isso é média, né? Logicamente, o cara que morava no centro urbano tinha 2, 3 filhos. O cara que morava na área rural tinha 12. Os seus avós vão ter os seus filhos aí, os seus pais, né? Aqui pelos anos 70, 80, né? Até finalzinho de 60. Vejam que os seus tios, então, provavelmente eles devem estar na casa dos 4, 5 tios no máximo. E aí, né, os pais de vocês provavelmente já tiveram muito menos filhos, né? Já tiveram 2 ou 3. E aí estão vocês aqui, ó, dos anos 90 para frente, né? Anos 2000 para frente, principalmente, né? A maioria de vocês. Então, 2 filhos e tal. E aí, a contribuição de vocês logo, logo, né? Então, vamos ver se vocês voltam para os 6 filhos lá ou vocês vão ficar num 1 filho, 0,6. Isso aqui é a transição de fecundidade do Brasil, né? Vamos ver num país rico. Não muda grande coisa. O que muda é a base inicial. Aqui nós temos Noruega, Suíça e Alemanha. São 3 países ricos e já são ricos há bastante tempo. Aqui, esse gráfico está bem clarinho, inclusive para mim aqui. Mas a gente pode se basear pela Suíça, que é o que está mais forte aqui, e os outros 2 acompanham ela. Aqui nós temos a Noruega um pouquinho mais acima. Então, a Noruega, nos anos 60, tinha algo em torno de, pouquinho abaixo de 3 filhos por casal. O Brasil estava em 6,2 na época, 6,3 na época, então o dobro. E ela vem caindo, ó. Anos 70, anos 80. Anos 80, a Noruega tem o que o Brasil está tendo agora, né, em 2020, 1,6 mais ou menos. A Suíça 1,5 e a Alemanha menos que isso até.
E esse número vem se estabilizando, da Noruega ainda dá uma osciladinha para cima. Nos últimos anos, aí, a partir dos anos 2000, começa a ter uma incidência de crescimento, né? E a Alemanha hoje, 2010, tem 1,50 de índice de fecundidade, a Suíça 1,54, a Noruega 1,75. Então, estamos no Brasil, se o censo confirmar essa nossa estimativa de 1,6, a gente está com uma taxa de fecundidade similar à da Alemanha, Noruega e Suíça, ou seja, países muito ricos. Aqui, eu gosto desse gráfico também porque ele vai nos mostrar muito bem a PEA, a população economicamente ativa. Então, olha só. De 0 a 14, de 15 a 64, 0 a 14 em azul, embaixo, 15 a 64 em roxo, no meio, e acima de 65 em amarelinho, lá em cima. Ou branco, sei lá que cor é essa. Veja que nós tínhamos, aí, anos 50, um número bastante grande de crianças e um número bem pequenininho de idosos. Essas crianças vêm se mantendo e até crescendo até os anos 70, quando elas começam a decrescer. E elas vêm decrescendo até aí a estimativa dos anos 2050, bem pouquinho, né? Menos de 20% da população. Os idosos, em contrapartida, eram menos de 10% da população lá em 1950, e eles vêm aumentando a sua participação, chegando a um pouco mais de 20% lá em 2050. Então, os idosos vêm crescendo na mesma medida que os jovens vêm diminuindo, né? Na mesma proporção. Você tinha de jovens nos anos 50, 40% da população, cai para menos de 20%. A população economicamente ativa, ela vai crescendo até um determinado momento, porque você tinha uma população ingressante de jovens bastante grande, que foi se incorporando na PEA aqui a partir do ano 2000. Essa população vai diminuindo, obviamente, mas como nós tínhamos a população anterior ainda grande, que não tinha se aposentado, se vocês repararem aqui, ó, entre os anos 2000 e os anos 2030, é a nossa maior população economicamente ativa que nós vamos ter aqui, ó, entre os anos 2000 e os anos de 2030. Vamos dar um print aqui para jogar no Paint lá. Aqui. Entre os anos 2000 e 2030. É onde nós vamos ter a maior população economicamente ativa. Deixa eu ver se eu consigo mudar para uma cor que chame mais atenção. Aqui. Acho que vai ter que ser esse amarelo aqui mesmo. Aham. Isso aqui, para os demógrafos, é o que eles chamam de janela de oportunidades, que os países precisam aproveitar. Por que janela de oportunidades? Porque vejam que a partir de 2030 vai aumentar, porque a população idosa aumenta, né? No nosso gráfico aí ela está aumentando para baixo, e a população de jovens diminui também para baixo. Então, cada vez nós vamos ter mais idosos, menos jovens e, consequentemente, um achatamento da população economicamente ativa. A janela de oportunidades que os demógrafos dizem é que os presidentes precisam aproveitar esse período, que vai ser o período de maior arrecadação de impostos, de maior potência econômica do país, para fazer investimentos vultuosos, principalmente em educação e em
industrialização para que possa ser compensada, a partir dos anos 2030, essa falta de população economicamente ativa. Infelizmente, os nossos governos não investiram nessa janela de oportunidades. Então, é uma janela de oportunidades perdida. Vamos lá. Onde é que estão os meus slides que sumiram? Não é esse, é esse aqui. Medidas para diminuir a natalidade, né? Quando você tem um país como aqueles países muito pobres, que tem uma taxa de natalidade muito grande, como a China já teve, o que você pode fazer para diminuir a natalidade, né? A China é um exemplo. Esterilização forçada é uma forma, né? Existem países que depois que uma mulher já deu à luz a X filhos, ela é feita a esterilização forçada, né? Independente dela querer ou não, o Estado manda fazer isso. Obviamente, é uma agressão à mulher, mas é uma medida antinatalidade. E uma coisa ainda, relembrando a questão de homens e mulheres, né, da igualdade de gênero, a esterilização forçada não precisava ser feita exclusivamente na mulher. O homem pode fazer esterilização forçada através da vasectomia, mas não fazem, né? Eles fazem na mulher. Aquela polêmica da menina que abortou e etc. Eu sempre digo que a discussão do aborto ainda é feita porque quem engravida é a mulher. Se fosse o homem, isso já tinha sido aprovado há muito tempo. Mas como os nossos políticos, na sua grande maioria, são homens e não engravidam, né, eles deixam isso para depois. Incentivos à constituição de famílias reduzidas. Então, você fazer uma espécie de Bolsa Família inverso, né, para as famílias que tiverem um número mínimo de filhos, ou melhor, um número máximo de filhos, de, por exemplo, 2, o governo dá um incentivo. Se ela tiver um terceiro filho, acabou o incentivo. Penalizações a famílias numerosas, dificuldades no acesso ao emprego, habitação, benefícios sociais, etc. Então, penalizações às famílias numerosas, a China fez isso, né? Ela tinha uma multa e tinha penalizações, né? Você não poderia ter um segundo filho sem ter autorização do governo. Difusão de centros de apoio ao planejamento familiar. Lembrando, o Brasil ainda é referência nesse aspecto. Campanhas de informação também, né? Educação sexual nas escolas é uma forma de fazer isso. Medidas pró-natalidade, né? Medidas que incentivam o aumento no número de filhos. Subsídios de nascimentos, né? Então, por exemplo, você, a cada filho que você tiver, você tem uma redução da alíquota do imposto de renda, por exemplo. É uma forma que alguns países adotam. Licenças especiais por motivo de parto, que em alguns países são superiores a 1 ano. No Brasil, você tem 4 meses de licença para a mulher, que podem ser prorrogadas com as férias, né? Chegando até 6 meses, se eu não me engano, com autorização da empresa. Existem países que você tem licença remunerada de 1 ano ou mais. Em compensação, um dos países que os brasileiros mais adoram, que é os Estados Unidos, não tem licença maternidade. Você tem lá 1 semana, se eu não estou enganado, e acabou. Não tem mais que isso, não. Abonos progressivos em razão do número de filhos, né? Condições de trabalho especiais a mães trabalhadoras, trabalho em tempo integral, em que o Estado banca a outra parte do salário. Então, eu faço um acordo com a empresa, a mulher que teve o filho agora, ela vai trabalhar meio período na empresa, apenas, o Estado banca o outro meio período por 1 ano.
benefícios fiscais para famílias numerosas, então redução de impostos e etc. Então existem países, né, entre eles Canadá, Itália. Não sei se vocês já repararam, mas todo mundo que vocês conhecem aqui na região tem bastante disso. Ou já tirou a cidadania italiana, ou está tirando aí e vai conseguir logo logo. Por quê? Porque a Itália ela não tem muito problema com isso, não porque ela seja muito legalzona, é que a Itália quer que realmente pessoas jovens tirem a cidadania e vão para lá, para povoar a Itália novamente. Aqui também gosto deste gráfico, que é um comparativo de 2013 entre a pirâmide etária do Japão, que é um país de primeiro mundo, pirâmide de Angola, que é um país pobre, né? E a pirâmide do Brasil, que é mais ou menos, né? Um país não é pobre nem rico, ele está ali na meiota, né? Então temos aqui Angola com o formato clássico de uma pirâmide, ó, aqui em azul, né? Uma base bem larga. Você tem o Japão com formato característico de país rico, né, com a base bem estreita, o meio ainda largo, trazendo aí lembranças do período em que havia uma taxa de fecundidade maior, e a ponta aqui bastante larga. E o Brasil, né, que está se assemelhando ao Japão, mas ele ainda tem um formato piramidal, uma base mais estreita, aqui a barriguinha ali, o meio gordinho, lembrando do período de bastante nascimento, e a ponta aqui, o cume estreito ainda, mas mais largo que Angola, né, mostrando-se mais desenvolvido que Angola. Comparativo de dois mundos aí, né? O continente africano, em 2005, está aqui a pirâmide, em azul escuro. E o Brasil em 1960. Você veja, né? Com 1960 para cá, né, já se passaram 60 anos. O continente africano tem a pirâmide etária igual à do Brasil 60 anos depois, mostrando que o país continua muito pobre. Pirâmide da França e do Brasil. A França em 2005 em azul escuro e o Brasil projeção para 2050 em azul claro. Então, como eu disse antes, nós estamos rumando aí para uma pirâmide etária de país rico. Não necessariamente somos um país rico, mas a nossa pirâmide etária está se aproximando disso. Aqui nós temos a pirâmide etária chinesa, que nós falamos antes, né? A última que eu consegui foi do ano 2000. Vejam aqui a política do filho único, né? O que gerou. Temos aqui a base mais larga, que era dos anos 70 aqui. Quando se instala a política do filho único, ela diminui. Ah, professor, mas por que ainda tem aqui uns resquícios grandes? Porque você tem uma coisa na demografia chamada efeito corte. Deixa eu ver se eu consigo desenhar o efeito corte, que o efeito corte para desenhar vai ficar difícil, mas tudo bem. Vamos tentar. O efeito corte é o seguinte. Vamos pegar aqui o seu bisavô e a sua bisavó. Eles tiveram um montão de filhos.
Seu avô e sua avó tiveram um montão de filhos. Vamos colocar aqui. Meninos são quadradinhos. Meninas são bolinhas. Depois eu arrumo uma avó de vocês ali, senão vai ficar uma avó menino. Não que não pudesse, mas que naquela época não podia, não tinha. Um, dois, três, quatro. Vamos puxar esses caras mais para cá. Dá para fazer mais. Então tá aqui a prole do seu bisavô. Ele teve esse montão de filhos aqui, eu te acho. Vamos trocar a avó aqui por uma bolinha também. Antes tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Aí, vocês imaginem que, não vou desenhar para todos, senão a gente vai ficar até amanhã aqui, mas imagine que este filho aqui, está no meio, é mais fácil, ele casou e ele teve dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. E aí, esse aqui do meio, deixa eu copiar esse negócio aqui agora. Esse aqui do meio, ele só teve 3. Vamos pegar esses 3 aqui. Esse aqui do meio teve 3. Esse aqui agora teve um só. Então, veja o que é o efeito Corte. Estes dois aqui proporcionaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um destes 10 proporcionou 6 mais 9, 6 mais 3 mais 1. Então, um deles proporcionou 10 gerações. 10 pessoas novas, 10 gerações não, 10 novos indivíduos. Um dos filhos desses camaradas aqui. Eu só estou considerando um. Calcule se eu fizer isso para todos eles aqui. E essa segunda geração, eu fazer isso para todos eles. E essa terceira geração, fazer isso para todos eles. O efeito Corte é isso. Você partiu de 2 ali em cima, mas como eles tiveram um monte de filhos, e cada um dos filhos teve um monte de filhos, e cada um desses filhos tiveram alguns filhos, isso vai demorar um tempão até reduzir novamente. É por isso que desde o ano 2000 a nossa população está menos fecunda, né, 1,9, e mesmo assim a população ainda está crescendo.
Isso é o chamado efeito corte. Então, a população da China, a projeção dela, 2050. Também ela já vai ter uma base muito mais estreita, mas crescimento ainda, ele vai se aproximar de uma pirâmide etária de um país nível rico. Só que a China, a gente não pode considerar muito isso. Ó, e vejam, né, no ano 2000 ela tinha 1,2 bilhão, 1,27, né, quase 1,3 bilhão, e a projeção é que ela tenha 1,3 bilhão. Ou seja, praticamente a população vai permanecer estável, segundo essa estimativa. Na China você tinha 7%, você tem 7% da população de idosa aqui, né, acima de 65 anos, e ela vai subir para 26% da população. Você não pode levar muito em consideração isso na China, porque tem um fator muito importante. A Índia, que sempre foi uma inimiga geopolítica da China, e sempre foi muito menor em termos populacionais, mesmo sendo o segundo país mais populoso do mundo, como a Índia não passou pela política do filho único, a população da Índia está crescendo absurdamente e a da China está se estabilizando. Acredita-se que o governo chinês não quer ter uma população menor que a da Índia, então talvez haja, num futuro próximo, incentivos para que na China tenha-se mais filhos, justamente para tentar se equiparar com a população da Índia. Hoje mesmo eu estava vendo um documentário sobre a peste negra, né, a peste bubônica. Já imaginaram se não tivesse havido a peste bubônica, que estima-se que matou 40 milhões de pessoas na Idade Média, numa época que tinha muito pouca gente no mundo? Se nós não tivéssemos tido a peste bubônica, pelo efeito corte que nós vimos agora, a gente já tinha passado de 10 bilhões há muito tempo, a população. Evolução da pirâmide etária japonesa. Então, nos anos 50, ela tinha uma pirâmide bem próxima de um país pobre, né? 35% da população jovem, quase 60% de pé e 4,9% de idosos. 2004, essa população de jovens cai para 1/3, cai para 13%, quase 14%. A população a pé aumenta um pouquinho, vai para 66%, e a de idosos aumenta bastante para 19,5% da população. A projeção para 2050, jovens 10%, pé cai para 53%, população idosa 35%. Vejam que aqui o Japão também está na fase de janela de oportunidades, onde ele tem a maior pé. E por fim, né, temos aqui a projeção da Europa como um todo, né, pirâmides populacionais da Europa como um todo. Em 2005 e a projeção para 2050. Veja que a Europa em 2005 já não tem nada a ver com uma pirâmide, né? Ela já tem um formato meio que de barril aqui, né? Para os anos de 2050, ela vai seguindo quase que um retângulo, né? Ela vai fininha, constante, até subir. Então, em 2080, por aí, se confirmar essa pirâmide de 2050, ela vai ficar basicamente um retângulo. Movimentos migratórios. Os movimentos migratórios é um assunto mais complexo. Nós vamos falar dele na semana que vem, que aí tem vários slides aí, dá pra gente olhar. Vamos ver aqui a Patrícia. Meu avô teve 15 e minha mãe 6, fora os que não chegaram a nascer. Exatamente, Patrícia, é isso mesmo que eu
Estava querendo dizer. E o seu avô tendo 15, o seu bisavô deve ter ido na mesma pegada, daí para mais até. Então, isso é o efeito corte. Porque esses 15 que sobreviveram, como você falou, esses 15, a sua mãe teve 6, né? Cada um dos 15 deve ter tido algo em torno de 6 também. E aí os filhos deles vão ter 2 ou 3. E aí você vai ampliando essa base. Isso é o efeito corte. Muito bem, legal, Patrícia. Pessoal, alguma dúvida? Alguma questão? Enquanto vocês pensam se tem dúvidas, eu vou aqui já copiar para fazer a lista de chamada. Pegar ADM macro. Vamos ver aqui o que escreveram. Tá tudo tranquilo, tranquilo. Eu já leio a da Patrícia lá. Vamos lá, eu vou do Alisson a Isadora primeiro, dando um print aqui. Depois eu vou do Jander até a Milena. Depois eu vou da Nilce, que não está na aula, não está participando da chamada. A Paloma até o Vinícius, na aula ela está bem ativa ainda, ela não está na chamada. Terminou com o Vinícius, isso aí. Deixa eu ver, o pessoal todo dizendo que está de boa e etc. E a Patrícia me dizendo que os irmãos dela, cada um teve 3. E eu parei, três cada um, e eu parei, hein? Você parou em, não me escreveu, em 1. Legal. É isso aí. Então você não vai repor, mas os seus irmãos já fizeram esse serviço por você. Legal, pessoal. Então, bacana. Próxima aula, continuamos daqui. Qualquer dúvida, podem me chamar aí no grupo. Até logo. Boa semana para vocês.